dessa vez na rua Samuel Martinelli. Um rapaz foi assassinado com 3 tiros na cabeça. Na nossa contagem aqui, já são 6 assassinatos em menos de um mês, ali na região do Parque Ribeirão. Samuel Prisco, quais são as informações de mais um assassinato em Ribeirão, Samuel? Exatamente, Lincoln. Você falava, né, dessa questão do assassinato. De março para cá, do dia 5 de março para cá, já são 6 pessoas que perderam a vida. E ontem, o Idinei Rosa da Silva, ele foi executado com 3 tiros na cabeça na rua Samuel Martinelli, no Parque Ribeirão Preto, a zona oeste aqui de Ribeirão Preto. A vítima estava na calçada da escola Rosângela Basile, no momento que foi surpreendida por atiradores que estavam em uma motocicleta. O SAMU chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local. O Idinei Rosa da Silva, a gente não tem a idade precisa, mas ele aparenta ter menos de 30 anos, já tinha passagens por roubo, por furto e também por tráfico de drogas. É o 6º homicídio que acontece nessa região. A polícia até agora não prendeu ninguém, mas começa a chamar a atenção demais a questão por conta da violência, né, que está acontecendo ali no complexo do Parque Ribeirão. 6 pessoas perdendo a vida num curto espaço de tempo. É uma situação que preocupa demais, Lincoln. Uma guerra pelo tráfico de drogas. Né? Ô, Samuel, são imagens do local ontem à noite, né? O assassinato. Pode manter as imagens, por favor, Tiago? Lá da rua Samuel Martinelli, no Parque Ribeirão Preto. Qual o nome da vítima, meu caro Samuel? É o Idinei Rosa da Silva, aparenta menos de 30 anos, já tinha passagens por roubo, por tráfico e também por associação ao tráfico de drogas, né? Já tinha uma ficha criminal bastante extensa pela idade dele. E ontem foi executado com 3 tiros, da mesma forma como os outros crimes aconteceram. Um veículo passa, alguém atira, foge e a polícia só tem informações do veículo, né? O único veículo que a gente tem a placa, que tem a confirmação da placa, que depois foi constatado que era um furto, um veículo de furto, é aquele do casal que é executado com vários tiros, né? A vítima tinha acabado de sair, vítima entre aspas, né? Tinha acabado de sair da prisão, a namorada havia ido buscá-lo na rodoviária e quando voltavam foram executados. Esse é o único veículo que temos a identificação. Os demais, por enquanto, nenhum com identificação. Ô Samuel, já são 6 crimes em série. 6 crimes, do dia 5 de março para cá. Uma morte vai provocando a outra, né? A gente tem outras imagens lá do Parque Ribeirão Preto, né? Porque esse rapaz, ele estava caminhando e foi abordado, foi alvejado, ele não teve qualquer chance de defesa, não é isso, Samuel? Foi em frente à escola Rosângela Basile, na Samuel Martinelli. Ele foi executado com 3 tiros a queima-roupa na cabeça. Mais um crime. E até agora, da mesma forma. Nando, desses 6 assassinatos que aconteceram, nenhum foi esclarecido. Nenhum. A ninguém foi imputada a autoria, não é isso? Ninguém foi preso. E parece que está muito claro que uma morte está acontecendo em consequência da outra. Não é isso? Eu acho que fica evidenciado que é a guerra do tráfico, né? Ou guerra do tráfico por posse de pontos ou por cobrança de dívidas, ou enfim, mas é guerra do tráfico. E fica difícil para a polícia esclarecer também, né? A gente entende aí a dificuldade da polícia. É complicado. E a população no meio disso tudo, porque os caras passam de moto e dão tiro, né? Acerta o cara lá, o alvo deles, mas a população tá no entorno. Tem a casa da Dona Dita, do seu Zé, né? Uma bala dessas aí passa pela janela, acerta uma pessoa lá dentro, enfim. Teve um crime que aconteceu em plena luz do dia, a 50 metros de um supermercado do Savenhago, lá na Monteiro Lobato. Então. Né? Em frente à pracinha. Pois é. Quer dizer, isso já passou dos limites, né, Nando? Totalmente. Já passou dos limites. A gente não tem informação em que ponto, né, está a investigação da polícia, mas parece que é muito claro, é uma guerra por disputa de território, pela venda do tráfico de drogas e uma guerra entre facções. E o que chama atenção também é a inexistência de uma operação, não é? Ou para coibir
ou para pôr ordem na casa, né? Tomar conta, né? Restabelecer a paz para a sociedade do Parque Ribeirão. Que, ó, tenho certeza, Lincoln, não tá dormindo direito à noite e não tá saindo na rua ao meio-dia com tranquilidade, não, cara. Ô Samuel, recentemente nós tivemos, né, a notícia até em nível nacional, isso chamou muita atenção, de que o Comando Vermelho estaria presente em Ribeirão Preto, que é uma facção criminosa do Rio de Janeiro, e que estaria presente em Ribeirão Preto. Até um próprio vídeo foi exibido de um sujeito se autodenominando, né, declarando-se pertencer a essa facção criminosa e que teria declarado guerra a uma outra facção paulista. Será que isso aí tá no meio? Será que essa disputa ela se materializa nessa matança que está acontecendo no Parque Ribeirão Preto? E o vídeo foi feito justamente nessa mesma região que está acontecendo eu tô fazendo a pergunta porque é exatamente ali. Exatamente ali. Exatamente ali, né, que as coisas estão acontecendo. Né? Olha só, foi em frente a uma escola, pode abrir a imagem, ô Tiago. Imagens de ontem à noite. Como é que chamava o rapaz que foi morto ontem, Samuel? É o Idinei Rosa da Silva. Tinha passagens pelo tráfico e por roubo também. Tinha passagem e envolvimento com tráfico de drogas. Exatamente. Então parece que são assassinatos em série, são assassinatos que estão acontecendo um em consequência do outro, em retaliação, não é isso? E a gente não sabe onde é que vai parar. Porque se esse rapaz que foi assassinado ontem à noite, ele foi morto em razão de um crime anterior, você pode ter certeza que vai ter outro em razão do crime contra ele. Isso, é o cachorro correndo atrás do rabo, porque é vingança, né? Sim. Aí gera vingança. Aí os amigos do Ednei aí vão querer vingar a morte dele. E aí vira um negócio incontrolável. Né? Se a polícia não agir rapidamente, vai ficar incontrolável. Tá precisando no Complexo Parque Ribeirão uma atitude mais ou menos como aconteceu em Jardinópolis. Uma grande operação policial para colocar a casa em ordem, porque o Lincoln tá falando bem. São 6 mortes em um mês. Então, isso tá muito claro. A situação, gente, ela vai se configurando. Ah, tem um assassinato, né? Claro que a polícia não tem como investigar o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa. Ou seja, o planejamento de um assassinato dificilmente ele é evitado, né? Ele é coibido pela polícia. Mas quando a coisa começa a se configurar, né? Numa guerra, né? A gente está com a imagem aí desfocada até do corpo do rapaz, né? Lá na rua Samuel Martinelli. Pode voltar aqui, ô Tiago. Essa é uma imagem, né? A gente obviamente desfocou até exageradamente do corpo da vítima lá na rua Samuel Martinelli, no Parque Ribeirão Preto. Mas a coisa se configura numa guerra, Samuel Prisco e Nando Medeiros. Sim. A leitura que se tem é muito clara. Não, guerra do tráfico. Morte está acontecendo em consequência da outra. Aquele rapaz que foi morto na garupa da Honda Bis, lá em frente ao Savenhago, na Monteiro Lobato, ele colocou o pé na rua e foi assassinado. Ele embarcou, né, a moça, a Josinha, que estava pilotando a moto, foi buscá-lo na rodoviária. Ele tinha saído da cadeia, né, saidinha do Dia das Mães. Chegou ao bairro dele e foi assassinado. Quer dizer, colocou o pé na rua e foi morto. Ou seja, guarda-se, né, uma vingança, uma dívida com um crime que o pessoal não esquece, né? E chama a atenção a forma como está acontecendo. Todos os crimes idênticos. Alguém passa, atira na vítima e foge. Execução, né? Execução. Não Todos importa iguais. o horário, não importa onde. Exato. Né? A vítima deu bobeira, o alvo deu bobeira e está sendo morto, sendo atacado, como a gente viu. Já são 6 crimes naquela região. Exatamente. 6 crimes começaram no dia 5 de março, né? E estão se estendendo até agora. O último ontem, por volta das 8 horas da noite, no Parque Ribeirão, rua Samuel Martinelli. O veículo foi identificado? Uma moto apenas, mas sem com 2 placa, ocupantes. sem nada, né? Não, o único veículo que nós temos identificação é aquele do crime do carro branco. Que também não foi encontrado, que não né? foi encontrado. Olha, eu já acompanhei muito de perto esse tipo de situação, essas guerras entre quadrilhas, entre facções criminosas. Gente, é um derramamento de sangue. O ano de 2006, aqui em Ribeirão Preto, foi um ano
sangrento, foi um ano de extrema violência, porque nós tínhamos uma guerra, só que numa proporção muito maior, acontecendo. Não era somente em uma região da cidade, não. Era na cidade inteira. Naquele ano, nós chegamos, se eu não estiver enganado, a 270 assassinatos no ano. Foi isso mesmo. Era quase um homicídio por dia. Foi isso mesmo. Não é isso? Foi um pouco antes de 2006. 2006 foi o ano dos atentados, em que o PCC começou a explodir delegacia, né, atirar em policiais, enfim. Mas foi um pouco antes. Eu me lembro que no Parque Ribeirão Preto, a dona Giselda, que hoje, né, ela mora em um local que não pode ser divulgado, porque ela entrou no serviço de proteção à testemunha, a pedido do Ministério Público. Essa mulher perdeu 3 filhos numa noite só, assassinados numa única noite. Meu pai, nesse tipo de guerra aí. Nós tínhamos o grupo de extermínio aqui em Ribeirão Exatamente. também agindo, né? Exatamente. O grupo de extermínio E naquela noite em que 3 filhos da dona Giselda foram assassinados, outras 2 pessoas, inclusive um carcereiro, foram mortas. Então, assim, quando esse tipo de guerra começa a ganhar uma proporção maior, sai do controle. Então é óbvio que a polícia está investigando, né? O serviço de inteligência da polícia deve estar identificando já quem é que está envolvido, né? Quais são as correntes rivais aí, porque daqui a pouco foge do controle e começa a morrer gente que não tem nada a ver com a história. Começam a atacar familiares. Esse é o ponto. Tá entendendo? Aí foge do controle, Nando. Esse é o ponto. Porque o cara que entra no crime, o Lincoln, o cara que entra na vida do crime, ele tem consciência de quais são os 2 destinos dele, né? Ou é cadeia ou é cemitério. Não tem como. Eu não conheço nenhum criminoso de cabelo branco, né? Que esteja na rua o tempo todo. Não envelhece, não dá tempo de envelhecer. Ou envelhece na cadeia. Então o cara, quando entra no crime, ou participante da vida criminal, ele já sabe dos riscos que está correndo. Agora, o que preocupa mais, além da vida do ser humano, mas o que preocupa mais é a população que está no meio desse fogo cruzado. A própria família, né? A família dos caras. A própria família, porque de repente começam a descontar na família. Né? É. E aí a mãe não tem culpa, o irmão não tem culpa. Exatamente. Tá entendendo? Enquanto tá entre eles, né? Mas tá fora de proporção já, hein? Já. Se a gente fizer uma cronologia aí, data por data, isso não é isso? A forma como os crimes estão acontecendo. E a frequência. Tá muito claro. Tem uma guerra acontecendo ali, gente. Tem uma guerra acontecendo. Isso não é normal, Nando. Não. Não é normal. De forma nenhuma.